Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Dani e no vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer o deploy de uma aplicação tanto do front-end quanto do back-end, utilizando uma das ferramentas que o GitHub ele proporciona para gente, tá? Que é o GitHub Actions, tá bom? Só para a gente entender o que é esse GitHub Actions. Bom, dentro do nosso repositório, quando a gente cria o nosso repositório no GitHub, a gente tem algumas opções aqui disponível para a gente, né? A gente tem o nosso código, né? O code, tem as issues que são abertas por request, as settings e tem a actions. A actions, ela funciona como se fosse um workflow, como se fosse não, na verdade ele é um workflow que permite com que a gente crie alguns scripts, que a gente crie alguns fluxos, né, que a gente deseja fazer dentro da nossa aplicação, tá? Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o GitHub Actions para fazer o deploy automático dentro da nossa máquina, tá? Então, a gente vai criar uma instância utilizando a DigitalOcean, e aí a gente vai inserir o nosso projeto dentro dessa nossa instância, né? E vai deixar com que o GitHub Actions faça todo o resto pra gente, tá? Então, a ideia é o quê? Que quando a gente fizer um git pull, né? Na verdade, quando a gente fizer um git push do nosso código pro GitHub, esse código ele seja automaticamente atualizado dentro do nosso servidor. Para a gente não precisar acessar o servidor, dar um git pull todas as vezes que a gente fizer alguma alteração e que a gente queira que essa alteração seja repassada para produção, tá bom? Então a gente vai ver mais a fundo como que a gente consegue fazer toda essa parte do deploy automático, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa criar a nossa instância, tá? No caso, eu vou estar utilizando a DigitalOcean. Mas aí você pode utilizar a Amazon, pode utilizar a Google, aí fica a teu critério, tá? Eu gosto bastante da DigitalOcean, eu acho que ela é bem simples para a gente criar uma máquina, né? Uma instância, que no caso é o Droplets. Apesar de ser pago, o custo dela é muito baixo, então eu acho que vale a pena a gente utilizar ela, tá bom? Então a gente vai vir aqui, ó, Create Droplets, isso depois de eu já ter logado na minha conta, né, já ter feito todo o meu cadastro, tá? Aqui a gente pode selecionar a imagem, eu sempre gosto de trabalhar com Ubuntu, tá? Porque ele, para mim, ele é bem simples de se trabalhar. Eu vou deixar nessa versão 18 mesmo. Aqui a gente tem outras versões, tá? Mas eu vou deixar aqui, que é o que tem disponível nesse plano mais em conta. Vou deixar aqui, ó, esse plano standard. E aqui, ó, eu venho aqui para seta para pegar o menor valor possível, tá? Como vai ser uma instância só de teste, então não tem por que a gente ter uma CPU robusta, com bastante memória, né? É só pra gente testar mesmo e ver o que dá pra gente fazer com o GitHub Actions, tá? Não vou selecionar aqui nenhum block storage. Vou deixar no data center de New York também. A gente tem outras opções, mas eu vou deixar aqui. Não vou inserir nenhuma VPC network, tá? E por fim, ó, aqui a gente vai ver esse Authentication. O que é esse Authentication? Aqui a gente vê, ó, SSH Keys. Essa SSH Keys é uma chave que a gente cria na nossa máquina e que permite com que a gente tenha acesso às instâncias que a gente está criando dentro da DigitalOcean, tá? No caso, se você quiser acessar essa instância pela sua máquina, você precisa criar essa SSH para que a tua máquina tenha permissão de acesso nessa instância, tá? Então, se você não tiver nenhuma SSH criada, só você clicar aqui em New SSH e aí você faz toda a configuração, que é bem simples também, tá? Aqui eu vou alterar o nome do nosso host, vou colocar deploy, beleza? Não vou adicionar nenhuma tag, não vou adicionar o backup também não, e vou dar um create droplet. Enquanto isso, ele vai criando pra gente, a gente pode ver aqui, ó, qual que é o status. Vou acessar a minha máquina pra gente ver o andamento, tá? Enquanto ele vai terminando aqui, você vai ver que é bem rápido a criação dele. Eu vou falar um pouco o que a gente vai precisar
instalar dentro da nossa máquina. Bom, os projetos que a gente vai utilizar como base vão ser os dois projetos que a gente criou nos dois últimos vídeos, tá? Que é o de front-end com React e o de back-end utilizando o Node. Então, se por acaso você ainda não assistiu esses vídeos, acho que vale a pena você assistir também para aprender a criar o teu projeto, e acho que vai ser bem interessante para você, tá? E aí para rodar, né, a nossa aplicação, a gente precisa ter o Node instalado na nossa máquina. No GitHub Actions, ele dá essa possibilidade do GitHub Actions mesmo instalar o Node. Só que a gente vai precisar instalar alguns outros pacotes para ajudar a gente a gerenciar o nosso projeto. Então eu vou optar por nós instalarmos manualmente o Node dentro da nossa máquina, tá? Que também é muito simples da gente instalar. E se a gente for vir aqui no site do Node, a gente vai ver que ele tem duas versões apontando pra gente, né? Uma que é a LTS e a outra que é a Current. A gente sempre escolhe pela LTS, tá? Porque isso significa que ela já foi testada, ela já tá oficialmente disponível pra gente utilizar em produção e ela tem um long term support, beleza? Outra coisa que a gente vai precisar pro Node, que a gente vai instalar, é esse gerenciador de processos, tá? Esse PM2. O PM2, ele vai nos ajudar a iniciar a nossa aplicação, tá? No Node. Ele vai nos ajudar a fazer todo o gerenciamento dela. Por quê? Bom, vamos pensar que a gente cria a nossa máquina na DigitalOcean, Amazon, Google, e aí um dia essa máquina dá algum pau e ela é desligada e eu preciso reiniciar ela, eu preciso startar ela novamente. Por padrão, se eu fizer isso, eu vou ter que ir lá na minha máquina e iniciar o meu processo todo de novo. Vou ter que iniciar o meu Node, né? Tudo daquela forma que a gente já conhece. Com o PM2, eu consigo configurar para que isso seja feito de uma forma automática, tá bom? Então, a gente vai utilizar ele para nos ajudar a fazer esse gerenciamento, beleza? Vou voltar aqui. Terminou de instalar. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse IP, que eu vou acessar a minha máquina para começar a fazer as instalações que a gente precisa, tá? Se você tiver no Linux ou no Mac, para você acessar uma instância via SSH, você só precisa dar o seguinte comando, sshroot, e o IP que você quer acessar. Se você tiver no Windows, você precisa utilizar algum programa, tá? Porque você não consegue fazer via terminal dessa forma. Então, aí você pode utilizar, no caso, um PUT, beleza? Aqui eu vou dar um yes e eu vou me conectar com a minha máquina, perfeito? Bom, a gente está aqui, ó, no nosso usuário root. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar um usuário que a gente possa adicionar através desse usuário e instalar as bibliotecas que a gente precisa, os pacotes que a gente precisa. Porque não é recomendado que a gente instale dentro do root, tá? Até porque a gente não deveria ter acesso ao root, né? Digamos assim. Então, a gente vai criar dois usuários, um vai representar o front e um vai representar o back-end, tá? Claro que a gente pensando, né, num cenário ideal de produção, essas duas aplicações elas ficariam em instâncias separadas para a gente ter um melhor gerenciamento delas, tá bom? Mas como aqui a gente só quer fazer um teste, a gente vai colocar tudo da mesma instância, tá? Só que a gente vai separar por usuários para a gente entender mais ou menos o que está sendo feito. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou adicionar é o meu usuário do front, tá? E é bem simples aqui, ó. Eu dou um add user. Eu posso chamar de front-end mesmo. Aí fica a teu critério. Aqui eu preciso passar uma senha. Opa. Passo a senha e coloco ela novamente, tá? Aí ele vai pedir pra gente passar algumas informações. Como eu não quero passar nome nem nada, eu vou ir dando enter, porque ele deixa da forma default. Eu dou um Y para dizer que está correto e o meu usuário foi criado, perfeito?
Uma vez que ele está criado, a gente precisa agora dar permissão de sudo para ele, tá? Que é permissão de administrador. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um user mode -ag sudo e o nome do meu usuário. Perfeito. Assim ele já vai estar com o usuário como sudo, tá bom? Então, agora a gente vai criar o usuário do back-end. Vou fazer o mesmo processo também. Dou enter aqui. Perfeito. Agora a gente vai colocar ele como sudo também. Sudo back-end. Pra gente testar se isso tá funcionando, a gente pode dar um sudo su menos e o usuário. Show de bola, ó. A gente vai perceber que ele vai mudar de cor, né? E aí ele vai colocar o nome do nosso usuário aqui e o nome do nosso droplet. Perfeito? Então, ele já está funcionando. A primeira parte que a gente precisava, ela já está funcionando. Ok, perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o nosso Node para deixar a máquina do jeito que a gente precisa, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou deixar já esse link disponível, tá? Que é a forma como a gente vai precisar instalar dentro do Ubuntu, tá bom? Esse link aqui você pode acessar vindo aqui na documentação, aí você vai vir aqui em Others Downloads e vai acessando, tá? Mas para ganhar tempo, eu já tenho ele aqui da forma que a gente precisa, tá bom? Então, eu vou instalar a versão 12, tá? O que eu preciso copio esse comando aqui que ele dá para mim, tá? Que ele vai falar que esse é para quem tá usando o Ubuntu, beleza? Vou vir aqui, copio, colo, né? O comando, dou um enter, e ele vai baixar para mim, vai instalar dentro da minha máquina o meu Node, perfeito? A gente espera ele instalar, enquanto isso a gente pode já copiando esse outro comando aqui, tá? Só para lembrar, isso aqui no caso ele vai colocar como se fosse um pacote, vai adicionar esse pacote dentro do nosso apt-get, tá? E aí, com esse daqui, com esse comando abaixo, a gente instala realmente o nosso Node, tá? Pode ver que aqui ele já dá até a instrução pra gente, né? Então, vamos instalar o nosso Node aqui. Show de bola, o nosso Node também já foi instalado. Pra gente verificar se foi correto, a gente dá um Node -v. Ele já está instalado e vamos ver se ele já instalou o npm pra gente também. Show de bola. Os dois que a gente precisa já estão instalados, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e já vai instalar o nosso PM2, beleza? E a gente vai instalar ele de uma forma global, porque a gente vai querer deixar ele disponível para toda a nossa instância, tá bom? Então, a gente copia esse comando aqui que ele dá. Voltamos aqui e uma coisa importante que a gente precisa rodar como sudo, tá? Porque ele vai precisar instalar algumas coisas em algumas outras pastas. Então, a gente precisa ter acesso a essas pastas. Vamos esperar ele terminar aqui. Nosso PM2 terminou de instalar. Agora, a gente pode testar, né, se tá funcionando o PM2, dá um PM2. E ele já vai passar aqui as instruções pra gente, tudo, então tá funcionando corretamente, tá bom? Agora o que a gente vai fazer, a gente precisa fazer algumas configurações no nosso projeto, tá? Então eu vou abrir aqui o meu projeto do back-end, tá bom? Que a gente já tinha criado na outra aula. E aqui, se a gente abrir o nosso package.json, se a gente for lembrar aqui, a gente estava rodando ele com o Nodemon, né? Que o Nodemon, ele é aquele carinha que ajuda a ficar dando reload na nossa aplicação. E se a gente for lembrar também, existia uma configuração que a gente fazia, né? Porque aqui, ó, se a gente abrir aqui alguma classe, a gente está utilizando essa sintaxe de imports, né? Opa! Agora sim, a gente está utilizando essa sintaxe de import. E o Node, por padrão, ele não entende o import, né? Então, o que a gente fazia? A gente configurava
o sucrase, que era responsável por fazer essa tradução do nosso código para uma forma que o Node ele entende, né? Só que em produção, não é bom a gente utilizar o sucrase. Até se a gente for acessar aqui, ó, a documentação do sucrase. Deixa eu abrir aqui. Dá um production. Ó, ele vai dizer que o sucrase é benéfico, né? Em desenvolvimento, né? E em alguns outros casos, né? Mas ele não seria bom para a gente utilizar em produção, tá bom? Então, o que a gente vai utilizar em produção? Se a gente for lembrar, o sucrase, ele é um ajudante do Babel, digamos assim, né? Então, a gente vai utilizar o próprio Babel, que vai fazer o seguinte pra gente. A gente vai configurar, né, todo o nosso código e a gente vai criar um build dessa nossa pasta aqui, de forma que esse build, ele converta o nosso código para uma forma que o Node ele entende, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar algumas dependências do Babel, que vai nos ajudar a fazer essa compilação, na verdade, essa tradução no nosso código, beleza? E a gente vai fazer isso antes de criar o nosso workflow no GitHub Actions, tá? Então, eu venho aqui, ó, dou em yarn add, Babel plugin transform runtime, preciso também do Babel CLI, Babel core e o Babel preset env, tá bom? Isso aqui é tudo que a gente encontra na documentação, beleza? Então, eu vou instalar eles como uma dependência de desenvolvimento. Espero ele instalando aqui. Perfeito. Se a gente ver aqui, ó, no nosso package.json, elas já foram instaladas pra gente, tá bom? O que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai criar um arquivo que vai ser a configuração do Babel, tá? Então, a gente vai criar um .babel.rc. Dentro desse Babel.rc, a gente vai passar algumas instruções falando para ele o que ele vai precisar utilizar para fazer essa tradução, tá? Então, a gente vai colocar um presets. Dentro desse presets, a gente vai colocar aquele Babel que a gente baixou, tá? Babel preset env. E a gente vai falar para ele que os targets, a gente vai querer que ele utilize o Node na versão current, perfeito? Isso aqui também tudo a gente encontra dentro da própria documentação do Babel, beleza? Vindo aqui, a gente tinha esse script, né? Que ele fazia esse nosso Nodeman. A gente dava um yarn dev e ele rodava tudo isso pra gente, tá? Só que agora a gente vai utilizar um outro carinha que vai ser o build, tá? E a gente vai passar a seguinte instrução para ele. Eu quero que você utilize o Babel, pegando toda a pasta src e criando uma nova pasta dist a partir desse código, tá? A gente pode testar dando um yarn build. E ele rodou com sucesso. Se a gente vier aqui, ó, dentro da nossa dist, vamos entrar aqui em server e ele já transformou todo o código pra gente, tá bom? Uma coisa importante agora, a gente já tá quase finalizando, a gente não pode esquecer de aqui no git ignore colocar para ele ignorar a pasta dist, tá? Porque a gente não quer que essa pasta suba pro nosso git. Então, vou dar um git commit aqui. Vou subir a minha alteração pro git, tá? Perfeito. Se eu vier aqui, ó, ele já tá com a minha alteração feita, beleza? O que eu vou fazer a partir de agora, eu vou vir aqui em Actions e vou criar a minha action de fato, tá? Vou clicar aqui, ó, em New Workflow.
E aqui ele vai dar alguns templates que a gente pode criar, tá bom? Então, a gente pode utilizar esse do Node mesmo, porque a gente vai modificar ele. Então, vou dar um setup this workflow. Opa. Aqui. E a gente vai ver, ó, que ele vai criar uma pasta.github. Dentro dela, ele vai criar workflows e vai criar esse arquivo .yaml, tá bom? O YAML, ele é uma extensão que a gente consegue passar informações que a gente deseja rodar dentro do nosso servidor, tá bom? Então, para a gente entender um pouco sobre o nosso código, aqui a gente tem o nome do nosso workflow, tá? Do nosso arquivo. A gente vai falar para ele, ó, quando eu der um push na branch master ou um pull request na branch master, você vai rodar esse meu workflow, esse meu job, tá? E aqui a gente consegue colocar os nossos jobs, tá? Então, aqui a gente tem esse runs on, que ele vai falar para rodar no Ubuntu latest. Mais para frente a gente vai mudar isso, perfeito? Aqui, ó, ele tem a versão do Node que ele vai rodar. Então, eu vou deixar somente a 12, tá? Que foi, inclusive, a que a gente baixou lá. Aqui ele tem esses steps. E o primeiro steps que ele tem é do GitHub Actions, tá? Então, toda essa parte aqui, a gente não pode alterar. Porque é o que vai ser necessário para ele conseguir instalar o GitHub Actions dentro da nossa instância e fazer essa ligação com o nosso projeto de uma forma que seja feita automaticamente, tá bom? Então, a gente vai começar a mexer daqui para baixo, tá? Aqui são as instruções que ele iria fazer depois de instalar todo esse GitHub Actions, né? Então, ele ia dar um npm CI, por fim, ele ia rodar o npm testes. Como aqui a gente vai mudar tudo isso, então eu posso apagar, tá? E eu vou começar a passar novas instruções para ele, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, até aqui, até esse processo aqui, ó, ele vai ter feito como se fosse um git clone, né, do nosso projeto dentro da nossa instância, beleza? E a partir daí a gente vai falar para ele as instruções que a gente quer que ele faça no nosso projeto. Então, a primeira coisa que eu vou falar para ele, eu vou dar um nome para esse meu processo e eu vou falar para ele, ó, instala as dependências, tá? Você viu que eu dei um enter, ele já abriu algumas opções aqui para mim, né? Então, posso colocar um ID, um if. A opção que eu quero é um run, porque eu vou rodar um comando, tá? No caso, a gente vai utilizar o npm, como a gente já baixou ele. Então, eu vou dar um npm install para ele baixar as dependências para mim. Perfeito? Segundo lugar, depois que ele baixou que ele baixou as dependências, eu vou falar para ele, ó, builda o meu projeto, tá? Então, vou dar um build project. Dou um run também. E dou um npm run build, tá bom? Para ele rodar aquele meu build, tá? Depois que ele rodar o meu build, aqui eu já vou começar a utilizar o PM2, tá bom? Basicamente, o PM2, para a gente startar um processo, a gente utiliza PM2 start e o nome do arquivo que eu quero que seja startado, tá bom? Então, sei lá, a gente pode colocar aqui um server.js, tá? Se fosse o arquivo. Eu posso passar uma flag --name e passar um nome para esse meu processo, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Só que vamos pensar assim, se ele tiver já startado o meu processo e eu tentar startar ele novamente, ele vai dar erro, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso parar ele primeiro para depois eu startar, beleza? Então, eu vou fazer isso, ó. Vamos apagar isso. Coloca aqui, -name. E uma coisa que vocês percebem que eu tô deixando tudo bem certinho aqui, né? Os meus comandos. Por quê? O YAML, ele é uma extensão indentada. Então, eu tenho que colocar as informações corretamente no lugar delas. Senão, ele vai dar erro de indentação, tá bom? Então, aqui, ó, vamos dar um stop. PM2. Vou dar um run.
E vou pedir para ele parar, né? E vou dar um nome para o meu processo. Vamos colocar como node deploy, tá? Vou criar um outro que ele vai iniciar. Pronto, sai. Ele vai iniciar o meu PM2. Start PM2 run. E eu vou falar para ele assim, start, né? Agora, se a gente for pensar aqui, ó, na nossa aplicação, a gente estava pedindo para ele startar o server, né? O source server.js dentro de source. Só que a gente não vai mais utilizar esse server.js, né? Porque se a gente lembrar, o Node ele não entende a sintaxe import, tá bom? Então a gente vai precisar utilizar esse server que está dentro de dist. E a gente vai falar isso para o PM2, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, dist barra server.js -- name e vou passar o mesmo nome que eu coloquei em cima, tá? Só que aí é o seguinte, aqui, se ele não tiver criado ainda esse node deploy, ele vai dar erro, né? Ele vai falar, ó, não tem criado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma condição aqui para ele, tá? E a gente vai falar assim para ele, ó. Se o status disso daqui der erro, você pode continuar. Por quê? Mesmo se ele não tivesse, ele der que não existiu, então ele pode continuar, porque lá na frente a gente vai criar ele, tá bom? Feito isso, e é somente isso que a gente vai precisar por enquanto, a gente vai dar aqui, ó, um start commit. Ele vai criar, né, um commit já, e a gente dá esse commit new file, beleza? Se a gente vier aqui em action, ele vai ter a nossa action aqui rodando, tá? Essa daqui, essa primeira. Só que agora a gente precisa fazer algumas configurações. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, dentro de settings, tá? Porque a gente precisa falar para nossa instância como que ele vai conseguir buscar esse nosso projeto, como que o GitHub Actions vai funcionar dentro da nossa instância, tá? Então, a gente vem aqui, ó, settings, actions, e a gente vai clicar aqui, ó, add runner. E aí ele vai dar as instruções pra gente. O que a gente precisa fazer é só copiar essas instruções e colando aqui dentro, tá? Então, vem aqui, ó, copio essa, que ele vai criar, né, esse Actions Runner dentro da nossa instância, que esse Actions Runner vai ser o responsável por fazer o nosso deploy, tá bom? Vamos descompactar. E aqui é uma coisa interessante que ele já passa todo o passo a passo que a gente vai precisar mesmo, tá? Se a gente der um ls, ó, a gente já vê aqui como já tá começando a ficar diferente, tá? E agora a gente vai configurar. Eu copio, né, aqui, ó, você pode ver que ele vai chamar, né, esse nosso SH, que vai configurar, e aqui, ó, ele tá passando o nosso repositório, tá? E passando um token que a gente vai precisar para ele acessar. Então, aqui, ó, ele vai se autenticar. Esperar ele fazer a autenticação. Perfeito. Ele vai falar pra gente dar um nome pro nosso runner. Eu vou deixar no padrão, tá? Vou também deixar aqui como padrão, que é o self-hosted. E aqui ele vai falar pra gente entrar com o nome da nossa pasta de trabalho. Eu vou deixar também aqui como default. Vou dar um ls. Perceba que ele já começou a adicionar algumas configurações a mais pra gente, beleza? Por fim, ó, ele fala pra gente rodar esse run sh, tá bom? Vamos rodar aqui. Enquanto ele roda aqui, se a gente for vir aqui embaixo, ó, ele tá falando pra gente usar o self-host runner, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse self-hosted, a gente vai voltar aqui no nosso código, tá bom? Dentro da nossa pasta aqui do workflows, node, e vamos pedir para editar esse arquivo, tá? E aqui onde está o Ubuntu Latest, a gente vai mudar para self-hosted,
para ele entender que basicamente a gente criou, né, um runner próprio, tá bom? Então, vamos dar um start commit. Perfeito. Vamos ver aqui na action se ele tá rodando. Ele vai rodar novamente, tá bom? Se a gente vir aqui, ó, ele já tá conseguindo linkar com o nosso GitHub Actions, né? Então, a gente rodou aqui o nosso build e ele já começou a refletir lá na nossa instância. E olha aqui, ó, ele vai instalar as nossas dependências e vai fazer todo o processo pra gente, tá? Então, vamos aguardar ele finalizar esse processo. Perfeito, ó, ele finalizou aqui. E lembra esse stop que a gente tinha feito com aquela condição? Ele deu erro, né? Porque ele não existia o nosso processo, mas ele prosseguiu e aí sim ele criou o nosso processo, perfeito? Se a gente voltar aqui, ó, na nossa instância, ele deu como sucesso, tá? Agora o que a gente vai fazer? Eu dou um Ctrl C para ele parar isso e eu vou rodar aqui, ó, esse sudo nesse svc.sh e vou dar um install nele, tá? Isso aqui vai servir pra gente deixar esse nosso runner rodando sem que a gente precise ficar parando, iniciando, tá bom? Ele vai rodar automaticamente. Depois que a gente deu um install nele, a gente vai startar ele. Perfeito? E ele já tá aqui rodando o nosso runner. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um pm2 list para ver se o nosso processo está rodando. Nesse caso, ele ainda não está rodando porque a gente parou ele, tá? Então, o que a gente vai vir aqui? Ó, vamos vir aqui, ó, dentro do nosso total zero, né? A gente pode rodar o nosso job novamente, tá bom? Então, vamos clicar aqui, deixa eu só ver onde que ele roda. Informação aqui. Melhor a gente criar, né, uma nova alteração pra gente ver, então, refletindo. Sem problemas. Então, eu vou voltar aqui, ó, pro meu projeto. Vou dar um git pull, tá? Para ele receber, né, essas minhas informações que eu já alterei na minha aplicação. O que eu vou fazer aqui, ó, só pra gente testar, vou colocar aqui um emoji só pra gente ver ele criando o job pra gente, tá? Vou dar um git push. Se eu vier aqui em actions, eu vejo que aquele meu commit já está sendo refletido aqui, beleza? Posso acompanhar ele também, vou acompanhar aqui, esperar ele finalizar. Perfeito, ó, ele finalizou, né? Eu venho aqui na minha instância e vou dar um pm2 list. Perceba que ele já está rodando, né? O nosso processo aqui. Como que a gente pode testar? Bom, eu vou pegar aqui, né, o meu IP, vou copiar o meu IP, e aí eu vou utilizar, aqui o Insomnia, deixa eu dar mais aqui, pra gente criar, né, um usuário. A gente vai utilizar o mesmo que a gente já estava criando, né, na aplicação que a gente fez com o back-end, tá? No seu caso, você pode testar da forma chamando alguma rota da sua aplicação. Perfeito? Vou dar e perceba que ele já está funcionando, ó. A gente está batendo nessa nossa URL aqui, né? Pra gente ver de fato se está funcionando. Vou fazer aqui, ó, o meu login, tá? Opa. Show de bola.
já tá funcionando perfeitamente. Então, a nossa aplicação, ela já tá... Opa, vou voltar aqui. Eita, agora sim. A nossa aplicação, ela já tá sendo refletida. Então, a partir de agora, toda alteração que eu fizer, que eu der um git push, a nossa instância aqui, ela já vai atualizar pra gente, tá? Se você quiser ver como que funciona, assim, aonde que ele tá colocando aqui dentro, né? Você pode dar um CD nessa pasta work, e aqui vai ter o teu projeto, tá? Se você der um ls, todo o teu projeto vai estar aqui, beleza? E aí, utilizando o PM2 também, você pode dar um PM2 log, acho que é log. Isso, log. Aí ele vai mostrar também o que que tá acontecendo, tá bom? Então, ó, perceba que ele já deu aqui, né? Serviço rodando na porta 3333. Show de bola. O nosso back-end já tá pronto, tá bom? Então, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o deploy do nosso front-end, tá? Então, para iniciar, vamos dar um sudo su menos back-end. Opa! Front-end, né? Sudo su menos front-end. Show de bola. A gente já tá aqui dentro do nosso front-end, tá bom? E da mesma forma que a gente utilizou o PM2, a gente vai ter também um carinha que vai nos ajudar a criar uma forma aqui da gente instanciar, da gente inicializar o nosso front-end, tá? Uma das formas mais comuns para a gente fazer isso é a gente utilizar o Nginx, tá? Que é um servidor HTTP que a gente consegue colocar informações dentro dele e fazer requisições. A gente pode, por exemplo, se você tiver um site que você queira deployar, você consegue utilizar o Nginx, tá bom? E o que que a gente vai fazer aqui? Deixa eu abrir aqui a nossa aplicação front-end para a gente ver mais ou menos o que que a gente vai fazer. Pronto, ó, a minha aplicação tá aqui, tá bom? Se a gente vier aqui, ó, no package.json, a gente vai ver que pra gente iniciar a nossa aplicação, a gente dava esse start, né, que ele ia dar um React Scripts e ia rodar a nossa aplicação. Só que a gente não vai querer fazer isso, né? A gente vai querer usar o Nginx dentro da nossa máquina. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar um build na nossa aplicação de novo, tá? O build dentro do React, ele vai criar arquivos estáticos pra gente. E aí sim a gente vai conseguir colocar a nossa aplicação dentro do Nginx. A gente vai precisar fazer algumas configurações, mas a ideia é a gente colocar as configurações dentro do Nginx, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? A gente precisa instalar, em primeiro lugar, o Nginx na nossa máquina, tá? A gente vai instalar da seguinte forma, ó, sudo apt install Nginx. Vou deixar também tudo na descrição para ficar mais fácil, tá? Instalar aqui, a gente aguarda. Perfeito. Para a gente ver se o Nginx ele foi instalado corretamente, a gente pode dar um cd /etc/Nginx. Se ele acessar essa pasta, significa que ele está funcionando, tá? Mas por enquanto a gente vai deixar essa pasta de lado e a gente vai vir numa outra pasta, tá? Que fica em /var, acho que é www.html. Se eu der um ls aqui, a gente vai perceber que ele tem um arquivo disponível aqui pra gente, beleza? Só que pra gente, qual que é a ideia? A gente quer que quando a pessoa acesse, né, no caso, vamos pensar que seria o nosso site, a gente quer que a pessoa acesse lá, né, o nosso site e apareça o nosso front-end, tá bom? Então, como que a gente vai acessar? A gente vai acessar pelo IP, tá? E por default, o Nginx, ele roda na porta 80. Como que a gente pode ver isso? Se a gente vier aqui, ó, em /etc, Nginx, deixa eu lembrar aqui, sites available, né, ele vai ter um arquivo aqui que é o default. Vamos abrir esse default pra gente ver. E, ó, perceba que ele vai estar escutando a porta 80 e vai rodar
né, a nossa aplicação. Será que já está funcionando isso? Vamos rodar o nosso IP aqui, ó. Perceba, ele já está rodando o Nginx, perfeito? O que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar o nosso front-end, tá? Vou sair daqui. A gente vai configurar o nosso front-end para que quando ele fizer o build, ele mande os nossos arquivos para essa pasta aqui, tá? Porque uma vez que os nossos arquivos estejam aqui, a gente vai conseguir acessar somente pelo IP, tá? Se você quisesse colocar apontando para uma outra porta, era só você configurar o Nginx, tá bom? Como aqui no caso eu vou querer que use somente esse IP, eu vou utilizar dessa forma, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no front-end, a gente vai vir aqui, né, no nosso front-end, GitHub Actions, New Workflow, e a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez no back-end, tá? Só que vai chegar uma parte que a gente vai precisar fazer algumas alterações. Por enquanto, eu posso fechar aqui, tá? Vou fechar aqui também, só para ficar mais claro. E vou dar aqui, ó, Setup this Workflow. Vou deixar por enquanto aqui, né, o Ubuntu Latest. É importante que nesse momento você deixe o Ubuntu Latest e só mude depois, tá? Vou apagar aqui o Node. E aqui, ó, eu vou colocar as configurações que eu quero. Então, vou instalar as dependências. Vou dar um run. npm install. Vou criar um build do projeto, tá? Build project. Vou dar um run também. E por fim, eu vou falar para ele copiar todos os arquivos que foram gerados, né? Ele vai gerar uma pasta build e eu vou pedir para ele copiar todos os arquivos e jogar naquela do HTML que a gente falou, beleza? Então, vou dar aqui um copy files. Vou dar um run. Sudo, tá? É importante colocar sudo. Vou copiar, né? Um cp-r para ele copiar tudo que tiver na pasta build e aí ele vai jogar para a pasta var, www, html. Perfeito. Vou dar um start commit new file. Um arquivo já existe com esse nome. Então, vamos colocar aqui front-end. Dar um start commit. Create new file. Perfeito. Mas aqui no caso eu já tinha criado aqui o GitHub Actions, ele tinha ficado fora, então eu tive que esperar um pouco para poder fazer esse vídeo aqui, tá bom? Mas sem problemas. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Settings, tá? A gente vem aqui em Actions novamente e vamos add runner, tá? A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez pro back-end, tá? Então, aqui, só pra gente não fazer aqui dentro, né? Eu vou fazer dentro do CD, tá bom? Do front-end mesmo. Perfeito. Copiar e colar todos os comandos que ele dá pra gente, tá? Esperar ele fazer a autenticação aqui do nosso projeto. Deixar também as configurações padrão. Perfeito. Vou rodar aqui. Enquanto ele está aguardando aqui, né? Tá escutando o nosso job. A gente vem aqui, só pra gente perceber como isso é imediato, ó. Vou deixar aqui do lado. Por enquanto. Vou vir aqui, tá? Dentro do nosso GitHub Workflows. Vou editar e vou alterar aqui. Perfeito? Vou dar um Start Commit.
e ele já começa a rodar aqui o nosso job, tá? Você pode tanto acessar, né, o seu job vindo aqui em Actions, ou você pode clicar aqui, ó, que ele sempre vai ter algum run que ele tá rodando, tá bom? Então, vou vir aqui em Actions. E vou esperar ele instalar as nossas dependências. Perfeito, ó. Ele terminou de rodar aqui, né, nosso processo. Demorou um pouquinho aqui para instalar as dependências, tá? Mas agora o que que a gente vem aqui? A gente vai instalar aquele svc.sh, tá bom? Então, vamos dar um sudo svc.sh, install, e agora a gente vai startar ele. Perfeito? Como que a gente sabe se esse nosso Nginx ele funcionou? Vamos lá no nosso etc, no nosso var, né? www.html.ls e veja que todo o nosso código tá aqui dentro. Pra gente testar, ó, vamos atualizar aqui, ver se ele vai funcionar. Show de bola! A nossa aplicação já tá funcionando. Vamos fazer o login. Ah, não funcionou. Por quê? A gente precisa fazer algumas outras configurações para funcionar, tá? Bom, o que a gente vai precisar fazer, a gente vai precisar acessar as configurações do Nginx, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, no etc Nginx Site Availables, e a gente vai dar um sudo vim default, tá bom? Aqui, ó, nessa linha do location, ele vai estar apontando para esse 404. A gente vai fazer a seguinte alteração, ó. A gente dá um i para editar, né? E aqui a gente coloca /index.html. Por quê? O index.html vai ser basicamente o arquivo de partida que a gente vai querer que ele use, tá? Então a gente dá um sudo system restart nginx. Perfeito? Vamos ver se ele já tá funcionando. Show de bola, ó. Já tá configurado corretamente, tá? Então, vamos acessar aqui, né? Vou acessar o meu usuário para ver se a gente precisa fazer alguma alteração. Perfeito, deixa eu ver aqui. Provavelmente a gente precisa mudar o back-end. Deixa eu ver aqui se ele já tá. Ele não está acessando o nosso back-end. Vamos ver por quê. Agora sim, ó, ele deu erro porque a gente está tentando acessar o localhost, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Até mesmo para a gente ver se a nossa alteração, ela tá funcionando, eu vou abrir aqui o nosso projeto. Vou copiar, né, esse meu IP. Vou ver aqui no meu services que tá apontando para localhost e eu vou colocar para ele apontar para esse IP. Claro que isso a gente colocaria numa variável, né, de ambiente, mas por enquanto aqui, só para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai colocar dessa forma, beleza? Não git push e vamos esperar ele fazer o processo novamente, tá? Vamos voltar aqui, ó. Vamos aguardar aqui enquanto ele faz todo o nosso build aqui, ó, ele deu erro na hora de copiar, né, os arquivos, porque ele tá falando que a gente não tem permissão para essa pasta, né? Provavelmente na primeira vez que a gente fez, a gente tava com permissão, né, e por isso não deu erro. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai alterar esse caminho daqui, tá? Pra gente não precisar modificar a alteração dessa pasta, tá bom? A gente vai falar para ele colocar como referência o nosso front-end. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar aqui dentro do nosso front-end, tá? Da pasta home mesmo, a gente vai criar uma pasta que pode ser HTML, tá bom? Se a gente vier aqui, ó, não tem nada no HTML, tá bom? Feito isso, a gente vai vir, vamos editar, né, o arquivo do Nginx.
Então, a gente dá um sudo, vim, barra etc nginx, sites available, default. E aqui onde ele tá root, a gente vai apontar para aquela nossa pasta, tá bom? Então, aquela pasta, ela fica dentro de home, dentro do usuário front-end, e é a pasta HTML, perfeito? Vamos salvar o arquivo, e aí a gente dá um sudo systemctl restart nginx, perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Vamos abrir de novo o nosso front-end e a gente vai mudar aqui para ele apontar para aquela nossa pasta, tá bom? Então a gente vai falar que a gente quer que a partir de agora ele salve dentro de home, front-end, HTML, perfeito? E vamos subir aqui para ver se o nosso commit alter folder, né? Git push, tá bom? Beleza, vamos esperar novamente ele executar essa nossa ação, tá? Bom, o nosso deploy aqui finalizou. Vamos testar aqui para ver se está funcionando. Até agora está funcionando, né? Vou fazer o login. Show de bola! O nosso back-end já está integrando com o nosso front-end. Bom, então praticamente o nosso deploy está finalizado, né? A gente já viu que está funcionando o nosso commit, o nosso deploy automatizado, né? E eu acho que para o vídeo de hoje era isso que eu queria passar, né? Deixo aí já o meu agradecimento a todos que têm comentado, que têm feito elogios, as críticas também. Preciso muito do feedback de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo venha ajudar vocês. Me coloco totalmente à disposição, se precisarem tirar alguma dúvida, tá? E comentem aí temas que vocês queiram que eu aborde, algo que vocês queiram que eu esteja falando, tá? E deixa seu comentário, deixa o seu gostei, deixa o seu não gostei. Se você quiser se inscrever também no canal, fique à vontade. Se quiser compartilhar o teu vídeo, compartilhar o meu vídeo, seja muito bem-vindo, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima e fui!